Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu prometi para vocês um vídeo de passo a passo. Então hoje nós vamos pintar o narizinho para vocês aplicarem aí no rostinho dos bebês, em toalhinhas, em fraldinhas, tá bom? Deixa o like de vocês, já peço que se inscreva aqui no canal se não é inscrito ainda e vamos logo pro vídeo. Então pessoal, para iniciarmos aqui a pintura, eu já fiz os riscos das três formas, tá? Aqui o nariz está de perfil, aqui ele está de lado e aqui de frente. Então eu iniciei com a cor amarelo pele para fazer um fundo. Estou aproveitando o mesmo tricoline do nosso treinamento, porque essas aulas que eu estou trazendo aqui é para treinamento, tá? Onde que a aula passada nós fizemos os olhos. É um pedaço de tricoline, um tecido bem fininho para fazer contorno é melhor. Vocês vão observar também que o meu risco está mais forte, porque o meu carbono está bem novinho. Então assim, quando vocês forem retirar o risco na casa de vocês, não precisa de fazer ele tão forte assim, tá bom? Aqui é só para eu trazer para vocês conseguirem visualizar através do vídeo. Então aqui eu vou preencher tudo mesmo com o amarelo pele. Quando eu falo preencher tudo, é para fazer aqui esse fundo, antes mesmo de fazermos a sombra e destacar os detalhes do nariz. Gente, eu vou deixar para vocês esse risco, tá? Lá no meu Instagram, Maravilhas de Baby, vou deixar para vocês então retirar o desenho e fazer passo a passo e treinando bastante para você perder esse medo aí de pintar narizinho, não ter mais medo de pintar olhinho. Na aula passada, para quem não viu, eu vou deixar o link desse vídeo aqui para você, ensinando a pintar os olhos. Porque muitas são, gente, as meninas aqui, as pessoas que estão querendo aprender, né, a pintar, alunas mesmo, que tem essa dificuldade, tá? E eu tô aqui para retirar esse mito, essa dificuldade que vocês têm de pintar olhinho e nariz, para vocês verem como que é fácil, só acompanhar os traços. Isso aqui você vai aplicar no rostinho do bebê, na hora que você estiver fazendo a sua pintura, na fraldinha ou na toalhinha, tá bom? Vamos aqui sombrear. Bom, aqui eu já coloquei em todos os três aqui, eu já fiz o preenchimento, agora nós vamos sombrear, como eu disse. Primeiro eu pego um pouquinho dessa tinta mais escura, que é o marrom café. Eu vou fazer a sombra no primeiro, tá? Primeiro eu pego aqui, nessa parte desse traço, mas eu não quero ele muito escuro. Eu vou trabalhar com 2 pincéis. Eu vou deixar a numeração dos pincéis aqui para vocês, tá? Esse pincel já estava sujo com a cor amarelo pele, então assim que eu apliquei a cor mais escura, eu já faço espalho, na verdade, a cor, tá? E aqui eu vou fazer no orifício do nariz, mesma coisa, deixando a tinta pro lado do risco. Pego outro pincel e já espalho. Tem que ser assim para não secar e não ficar marcado, porque eu não quero que fique um risco marcado, aquela divisória de cores, tá, gente? Aqui eu peguei um pouquinho mais de amarelo pele, vou espalhando assim, olha. Vou fazer aqui de lado para vocês conseguirem visualizar, para suavizar a minha pintura. Chegou a hora agora de fazer nesse outro risco. Observem que o risco é composto por 3 risquinhos. Esse risco maior, que é o principal, o do orifício e aqui na lateral. Olha que simplicidade. Agora eu vou voltar a tinta pro lado do risco, da mesma forma, já deixando a tinta assim com a mão bem leve. Se a tinta secar, é só passar um pouquinho mais de amarelo pele. Aqui eu vou fazer assim, gente. Vocês vão ver, vocês nunca vão ver de uma forma mais fácil que essa, ou seja, vocês vão achar tão fácil pintar esse nariz que vocês não vão mais ter medo, para quem tem, tá, gente? Porque eu sei que existem pessoas que têm dificuldade, é só treinar. Olha o que eu fiz aqui, passei um pouquinho aqui na lateral, como se fosse uma meia lua. Eu fiz isso aqui, gente, eu tombei um pouquinho o pincel de lado, fazendo dessa forma. E com o outro pincel sujo de tinta da cor da base, eu vou fazer umas batidinhas, eu vou suavizar, porque aqui é como se fosse ainda a sombra do nariz, né? Então não pode ficar tão forte. Vou passar o pincel sujo aqui na lateral, para não ficar marcado e manchado. Eu vou com o pincel
maior e espalho essa cor. Estou fazendo assim para vocês visualizarem melhor, tá? Pego um pouquinho mais de amarelo pele e espalho isso aqui. Quando secar, você vai ver o efeito maravilhoso que vai ficar. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Gente, na hora de fazer aqui o contorno, né, ou mesmo a sombra, sempre pouquinha tinta. Não pegue tanta tinta, né, uma cor, não exagere, não coloque diretamente assim dentro da tinta. Pegue um pouquinho na pontinha do pincel, tira no pratinho assim, o excesso, como eu faço aqui, tira o excesso dessa tinta e já vem aplicando aqui no orifício, na parte da lateral aqui do nariz. Também vou fazer da mesma forma aqui, tá? Já pego outro pincel que já está preparado aqui do meu lado e já misturo essa cor para ela não ficar sobressaindo muito assim, tá? Eu quero ela disfarçada, eu quero uma sombra exatamente e não um risco mais fundo. Aqui eu vou descer um pouquinho, tiro o excesso ali no pratinho e continuo fazendo minha sombra, porque aqui é como se fosse aquela saliência da bolinha na ponta do nariz. Então, por baixo tem que ter uma sombra, concordam comigo? Olha só. Aqui eu vou descendo essa sombra, olha que interessante, já vai fazendo o formato do nariz, é muito lindo. Olha só, com o outro pincel, espalho um pouquinho. Aqui, gente, olha só, vocês observem muito bem esse detalhe que eu vou fazer agora. Imagine que essa bolinha, ela do nariz, da ponta, ela vai fazer isso aqui, não é mesmo? Então, para ela sobressair, que aqui é onde vai ser a nossa luz, eu tenho que fazer nessa parte de cima uma imaginária, uma linha imaginária para formar então essa saliência que vai dar profundidade, onde é a nossa sombra. Ao mesmo tempo que eu já passo a cor escura, eu já venho com o pincel e dou leveza, ou seja, fazendo ele ficar aqui um pouco mais claro, né? Que eu não quero que fique tão forte. E ainda assim dá para eu espalhar um pouquinho mais, tá? Já puxo essa cor assim pra cima, não para baixo, porque para baixo lembra que a nossa vai ser a nossa luminosidade, né? Onde vai ser a luz. Vou puxando assim, já vai formando, dando formato ao narizinho. Fica muito lindo. Pego um pouquinho mais de amarelo pele, tiro o excesso do pincel e passo aqui por cima para suavizar em movimento circular. Gente, eu tenho certeza que vocês vão aprender a fazer, não vai ter mais nenhuma dúvida. Vocês vão ver aí, tá treinando aí como é fácil. Agora, nesse narizinho ainda, vamos fazer uma outra sombra ao lado desse quarto risco. Esse nariz assim de lado já tem, são 4 riscos da lateral dos orifícios, né? Na verdade aqui nem é um orifício certinho, ele é só aquela entradinha, e esse outro risco principal, tá bom? Então a gente vai fazer aqui ao redor dele também, com bastante cuidado, pouquinha tinta. Eu espero que a forma que eu esteja explicando vocês aqui, gente, seja bem compreensivo, que vocês estejam entendendo muito bem o que eu estou falando, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição para responder para vocês aí nos comentários. Eu quero muito que vocês participem e mostrem para mim que vocês estão gostando, entendendo, ou mesmo me dê sugestão, tá bom? De mais vídeos. O terceiro segue da mesma forma, vamos fazer em todos esses riscos a nossa sombra, começando desse esquerdo. Eu gosto de começar pelo lado esquerdo para não sujar a mão aqui, tá? E não atrapalhar a pintura. Vou fazer aqui também. É só vocês ir seguindo aí no passo a passo que vocês vão conseguir fazer. Imediatamente já pego outro pincel, suavizando essa cor, espalhando bastante, tá? Misturando. Gente, eu não estou usando o clareador aqui, tá bom? Vou deixar aqui claro para vocês que eu estou usando a tinta. A tinta está maleável, ela está ótima. Está assim, com aquela misturinha que eu coloco, ou a água filtrada,
tá? Umas gotinhas de água filtrada dentro do potinho da tinta mesmo, ou na tampinha. E misturo bastante. E também, quando eu vou colocar assim no pratinho, eu gosto de colocar, gente, o diluente, tá? Da Acrylex mesmo. Ele vai diluir a sua tinta e não deixar ela grossa, aquela tinta grosseira para fazer que o contorno fica perfeito para você fazer essa sombra. Então vocês não usem a tinta da forma que ela vem da loja, tá? Vocês sempre deixam ela mais maleável. A textura dela tem que ficar bem diluída, não aguada. Sempre lembrando que a parte de baixo é a sombra. Aqui eu vou descer um pouquinho, bem de leve, a mão sempre levinha. Espalhe essa tinta com o outro pincel. Gente, vocês vão ver eu falando muito isso, porque isso faz a diferença na pintura. Essas explicações que eu passo aqui para vocês faz muita diferença na pintura, tá, gente? E no final você vê como que a sua pintura fica linda por seguir essas regrinhas que são muito importantes, tá bom? Aqui eu vou sombrear o lado direito. Um pouquinho de tinta amarelo pele, tiro todo o excesso e passo aqui por cima. Aproveito e passo também onde eu já sombreei, tá? Sempre corrigindo. Agora eu vou seguir com um pouquinho mais da cor mais escura para sombrear e vou passar aqui em cima. Acima desse risquinho, acima, não abaixo dele, tá? Mistura essa tinta. Ainda ficou clara? Vou lá, passo um pouquinho mais. É melhor você escurecendo aos poucos do que você passar muito e depois tentar tirar, então vai ficar feio, vai borrar a pintura, tá? Sendo sincera. Gente, erros acontecem também, quando a gente está iniciando na pintura é super normal você pintar e não gostar muito do resultado e ir lá e ter que fazer novamente, então treine, tá bom? Não se assuste, não fique apavorada, você vai conseguir sim. Se você tem esse sonho de fazer a pintura e deixar ela perfeita, igual você vê de outras artistas e fica imaginando você pintando e ganhando dinheiro, gente, vocês vão conseguir, pessoal, vocês conseguem, é só treinar em casa. Nunca deixe de treinar. Quando eu comecei na pintura, nunca mais eu parei, tá? Eu sigo até hoje nesse caminho, porque eu amo, é uma minha paixão. Olha o que eu estou fazendo, gente, olha que interessante. Na pontinha desse orifício, o que eu faço? Eu faço uma meia lua com o pincel, olha. É assim que eu estou fazendo dos dois lados, com a mão bem suave, de leve, com o mínimo de tinta de sombra, tá? Que é essa cor que eu estou usando. Eu vou fazendo assim como se eu estivesse fechando e formando a bolinha no meio, mas eu não chego a fazer ela completa. Por isso que eu falo que fica meia lua. Aqui ficou mais escuro, volto com um pouquinho de amarelo pele para clarear, suavemente por cima. Já misturo dos dois lados assim, tá? Até faço dessa forma porque já vai formar o desenho para mim. Vou lavar o meu pincel bem limpo. Agora nós vamos clarear, tá? Colocar luz nesse nariz, que até então ele tá com base e tá com sombra. Gente, para fazermos então a luz, eu vou falando aqui para vocês os pontos. Eu fiz uma mistura com amarelo pele e um pouquinho de branco. Eu não gosto de colocar o branco diretamente porque fica artificial, eu quero que fique o mais natural possível. Então uma gotinha de branco e a mesma proporção de amarelo pele. No meu pratinho eu fiz essa mistura, peguei aqui um pouquinho dessa tinta na ponta do pincel. Vou colocar ela, se esse lado, deixa eu mostrar aqui pra vocês, se esse lado foi o lado da nossa sombra, o lado oposto, que é aqui na frente, vai ser o lado de luz, tá bom? Então aqui, eu vou fazer com a mão de lado para vocês visualizarem melhor. Eu jogo essa tinta pra ponta do pincel, bem próxima do meu risco. Olha, eu faço isso aqui, no mesmo formato, tá? Tiro o excesso imediatamente no meu paninho.
e já espalho com o próprio pincel, porque quando secar ele não vai ficar tão forte assim, mas também ele não pode ficar sem essa luz, para realçar os detalhes do nariz. Vou fazer agora o lado contrário, a tinta para cima, vou colocar ela aqui próxima do meu risco, na parte de dentro do nariz, olha só, e já vou espalhando, tiro o excesso no tecido que tá aqui, próximo, né, onde eu limpo os meus pincéis, e faço isso aqui. Não preocupe agora com contorno, tá bom? Porque vocês aí vão conseguir visualizar esse contorno de carbono. Na verdade, na hora que a gente está pintando no dia a dia, a gente não deixa ele forte assim não, como eu disse no início aqui do vídeo. Isso aqui é para vocês conseguirem ver. Muito bem aí. Vou fazer aqui a mesma coisa desse lado da saliência, mas na parte de cima, já que a parte de baixo tá a sombra, sempre o lado oposto. E dou umas batidinhas assim, tá, gente? Aqui nesse meio, para dar essa clareada. Tá bom? Só isso. Pronto. Vou fazer a mesma coisa com os outros. Desse lado de dentro, tiro todo o excesso, espalho a tinta. Aqui, gente, no meio eu faço essa, como se fosse uma bolinha. Eu vou falar essa palavra para ficar mais fácil. Você vai fazer uma bolinha. Só que aqui é um pouquinho grande, eu vou fazer com um pincel maior. Eu vou espalhar ela assim, redondo mesmo, olha. Assim. Volto com o meu pincel menor para fazer a parte mais delicada do nariz, que é essa daqui e aqui. Vocês vão poder voltar esse vídeo quantas vezes forem necessárias até vocês aprenderem a fazer a pintura. Aqui eu vou fazer também, tá? Tiro o excesso e já espalho essa tinta. Aqui eu vou realçar também. Já que aqui em cima foi a sombra, eu vou realçar na parte de baixo aqui, correspondendo ao lado de dentro do nariz. Só isso. Sigo com a mesma ideia aqui nos outros, tá? Eu vou passar tudo assim, mas você pode fazer um por vez. Já espalho. Nunca deixe secar, tá, gente? Porque você não vai conseguir misturar depois. Esse também é uma parte muito importante da pintura. Aqui eu vou fazer bolinha. Pego um pouquinho com o pincel maior e já misturo do centro para as laterais. E eu não faço ele muito grande, eu faço ele ficar aqui dentro para ele não passar para cima da sombra, tá? Do contorno da sombra. Aqui eu vou colocar mais uma gotinha de branco. Na verdade não é branco, essa misturinha que eu fiz, tá? De branco com amarelo pele. Ótimo! É muito parecido com maquiagem, né, pessoal? Uso o iluminador, né, a sombra, a base, então é assim. Então aqui, bem que eu não entendo muito assim de maquiagem, mas é o que a gente... é o básico mesmo, né? É assim que funciona. Então aqui, olha só, eu vou misturando, tá? Eu achei que está perfeito assim, tá bom? Depois que secar, lembrando que a tinta ela tem um tom quando ela está molhada. Quando ela seca, ela fica um tom muito diferente e fica mais natural, tá? O aspecto aqui vai ser mais natural. Bom, agora com o nosso marrom, eu vou fazer os contornos ficarem mais delicados possível, porque eu quero cobrir o máximo aqui desse carbono, tá? E vocês vão ver, com o pincel bem fininho, a tinta mais diluída. Eu não vou fazer, gente, um contorno, vou deixar a mão assim para vocês verem. Eu não vou fazer um contorno forte, tá? No desenho todo. Eu vou só realçar alguns pontos. Sempre eu gosto de ficar com a minha canetinha aqui do lado para corrigir mesmo, se sair um pouquinho grosso o contorno, eu vou lá e passo e fica ótimo, tá? Vou seguindo aqui o contorno.
com um pincel menorzinho, eu gosto de dar uma espalhada assim, tá? Puxando. Aí fica perfeito. Aqui eu vou fazer assim, vou ver se dá pra vocês visualizarem aí. Eu vou tombar um pouquinho a minha mão, mas vocês podem deixar o pincel bem de pé. Eu só vou contornar aqui, gente, é muito simples, com o pincel com a mão de levinha, a mão bem leve, e aproveito, espalho um pouquinho aqui, tá? Se eu não quero um contorno muito forte, é só eu ir com o pincel e espalhar um pouquinho, como eu acabei de fazer. No topo do nariz ali, eu não gosto de passar contorno, não. Eu gosto muito de me concentrar bastante no momento do contorno, gente. A gente concentrado, o contorno fica perfeito. Aqui eu tenho que ficar falando e tudo, explicando pra vocês, mas é muito satisfatório, é muito bom. Eu amo, nossa, é muito gostoso a pintura. Olha que lindo que tá ficando. Eu amo bastante, sabe, o resultado. Vale muito a pena o treinamento, porque depois você vê o resultado do seu trabalho. Nossa, é incrível. Aqui eu vou fazer um risquinho bem de leve, tá? Vou tentar deixar ele bem clarinho. Isto. Aqui no canal, gente, eu tenho também ensinando, né, como pintar o rostinho de bebê. Um outro tipo de risco, né, de pintura, vocês podem acompanhar, vou deixar para vocês também, tá? O link na descrição. Sempre olhem a descrição, gente, eu deixo ali para vocês outros links de outros vídeos que eu considero importantes, tá? Eu também deixo geralmente presentes ali, o e-book que eu fiz, né, para vocês também alguns e-books aí com riscos de presente gratuito. Deixo também o meu blog, onde eu escrevo ali dicas como empreender, tá? No ramo da pintura e no artesanato, em tudo, em geral, para empreendedores mesmo. Então, olhem a descrição, entrem lá no meu Instagram também, onde eu disponibilizo para vocês os riscos de cada pintura. Tem muita coisa legal, então me siga nas redes sociais, minha página também no Facebook, vou deixar tudo para vocês. Outro detalhe que eu gostaria de deixar aqui, que pessoas estão me perguntando, então eu resolvi indicar cursos, tá? Se você quer se aperfeiçoar em um curso de pintura, ou mesmo eu deixo aqui, tá, o link desse curso, dessa professora que eu conheço, a Simone Moraes. Eu vou deixar aqui para vocês, então, o link do curso dela para vocês conhecerem, e também eu gosto de deixar aqui um guia, tá? Que é um guia de pintura, onde tem os riscos. Vocês podem adquirir ali por aquele próprio link, tá? Se vocês se interessarem. Eu tô falando porque às vezes a gente não comenta, né? As pessoas às vezes não têm costume de ir até ali na descrição e olhar. Então fiquem à vontade para ler e aproveitar todas as dicas, todos os presentes, tá bom, gente? Olha o nosso contorno, perfeito, né? Então, gente, vocês viram como é super fácil fazer aqui, ó, a pintura de um narizinho? Com os riscos corretos, vocês não terão dificuldade. Com essas dicas de hoje, eu tenho certeza que vocês vão fazer a pintura aí, tá? Gente, eu amei trazer essa aula aqui hoje. Fiquem todos ligados para as próximas aulas de passo a passo. Deixe o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.